Rádio Bandeirantes. Olha, passado todo o burburinho do julgamento do casal Nardoni, há uma expectativa no ar sobre a possibilidade ou não do advogado de defesa dos dois entrar com recurso. Nós vamos conversar com o doutor Leonardo Pantaleão, advogado criminalista, professor. Milton, prazer falar com você e com seus ouvintes. Muito obrigado, prazer é nosso também, doutor Pantaleão. Primeiramente, como estamos com outra lei em vigência, e não mais aquela que permitia recursos nas penas aplicadas com mais de 20 anos de prisão, exatamente a lei que vigia na época em que a menina Isabela foi morta e depois a lei foi modificada. Qual das duas se aplica neste caso, que cabe ou não cabe recurso? Olha, esse recurso específico que você está comentando é um recurso denominado protesto por novo júri. Esse protesto por novo júri, como você bem colocou, é um recurso aplicável nas hipóteses do condenado ser aplicado ao condenado uma pena superior a 20 anos pelo crime praticado, o que em tese foi o caso. Ocorre que a discussão persiste no seguinte aspecto: se essa nova legislação for considerada uma norma puramente processual, esse recurso não mais é cabível. Então, mesmo o crime tendo ocorrido num momento em que a lei anterior permitia esse recurso, a interpretação dessa nova legislação ter um caráter meramente processual, o que parece ser a tendência, isso inviabilizaria a ocorrência desse novo tribunal do júri, então ficando essa sessão que ocorreu como sendo a definitiva. Agora, vamos falar em termos de recurso. Ele é impetrado inicialmente onde? É no Tribunal de Justiça? O recurso é impetrado perante a vara do Tribunal do Júri, e aí, sim, os autos são encaminhados, né, o processo é encaminhado para uma reapreciação pelos desembargadores no Tribunal de Justiça, com as peculiaridades do poder que o desembargador tem de interferir na decisão do jurado. Ou seja, naquela questão de condenação ou absolvição, o tribunal só pode alterar uma decisão do jurado caso fique comprovado que a decisão do Conselho de Sentença contrariou completamente a prova dos autos. Caso contrário, não. A única interferência que o tribunal poderia fazer seria em cima da providência do próprio juiz togado, que foi o Dr. Maurício Fossen. E qual foi a providência dele? O cálculo da pena. Então, em tese, hoje o tribunal, em grau de recurso, teria como condições de apreciar unicamente o eventual exagero na pena imposta, que é um dos aspectos que a defesa vem pleiteando. Agora, se for negado provimento no Tribunal de Justiça, a defesa pode ir ao STJ? Dificilmente nessa matéria se consegue chegar até o STJ, mas pode haver uma tentativa, não há nada que impede. Aí vai se verificar se o Superior Tribunal de Justiça, ou até mesmo em última escala, o Supremo Tribunal Federal, vão entender que isso é uma matéria que não lhes compete, porque aí nós temos alguns requisitos jurídicos que podem inviabilizar o encaminhamento do processo lá para Brasília. Agora, realização de novo júri e anulação do primeiro, isso está fora de cogitação? Olha, eu entendo muito pouco provável, essa é a verdade, porque como nós conversamos há pouco, essa nova lei me parece ter um caráter puramente processual. E tendo um caráter puramente processual, esse pleito de querer aproveitar a brecha que existia na legislação anterior fica absolutamente inviabilizado. Quanto tempo tem a defesa para impetrar o recurso recorrendo da sentença, ou seja lá qual for o pleito? O recurso pode ser impetrado em apelação, vamos dizer, né? Porque aí não mais o protesto por novo júri em razão dessa discussão que estamos tendo. Mas vamos imaginar no seguinte panorama: ela ainda tenta o protesto por novo júri, então esse recurso tem que ser feito na hora. Imediatamente após a leitura da sentença, a defesa já ingressa com esse recurso para tentar discutir essa questão mais técnica, se essa nova lei é puramente processual ou não, nas instâncias superiores. E aí começa essa discussão. Foi esse o recurso que foi interposto, inclusive, na madrugada do sábado, quando o Dr. Maurício Fossen terminou de ler a sentença. Interessante, doutor Leonardo Pantaleão. Eu não me lembro de um júri que tenha repercutido tanto depois de realizado. Quer dizer, foram 5 dias de julgamento, a sentença foi anunciada pelo juiz, assunto encerrado. Há um velho ditado, um jargão
nos meios jornalísticos de que não há notícia, não há manchete que exista mais de 24 horas. E este caso continua repercutindo. Por exemplo, a questão do isolamento de Ana Carolina, a mãe de Isabela, pedido pela defesa. Uma estratégia para retirá-la de circulação pelo plenário, onde uma mãe chorosa poderia mexer com a sensibilidade dos jurados. Surtiu efeito ou saiu pela culatra esta tentativa, essa estratégia? Tivesse ela ficado, doutor Pantaleão, livre para assistir o julgamento, a pena teria sido maior? O que o senhor acha? Eu entendo que não. Eu entendo que nesse aspecto a participação dela mais efetiva, a presença dela mais constante no plenário, acompanhando ali junto com os demais familiares, a todo o deslinde do julgamento, sem dúvida poderia ter algum tipo de impacto mais emocional para os jurados, que foi exatamente isso que a defesa tentou fazer, quer dizer, afastá-la do acesso visual dos jurados, para que os jurados eventualmente não se sensibilizassem em grande quantidade, para que pudessem então entender um pouco mais a tese da defesa e quem sabe fazer isso de uma forma mais equilibrada. Ocorre que nesse caso, em razão da repercussão que teve, de toda a situação envolvendo as características da vítima especialmente, por se tratar de uma criança de tenra idade, com 5 anos, o autor do crime supostamente ser pessoas próximas, seu pai, a madrasta, enfim, isso ganhou uma conotação que nesse caso específico, essa estratégia entendo que acabou não gerando qualquer tipo de reflexo positivo para a defesa. Pelo contrário, acabou até alimentando uma certa revolta dos populares como um todo, porque se entende que além do sofrimento natural da perda da filha, ainda teve que ser imposto a ela uma agrura ainda maior, ficando recolhida e incomunicável durante todo aquele período. E aquele verdadeiro circo, doutor Pantaleão, em que se transformou o espaço no entorno do fórum, camarada amarrado na cruz, simulando o sofrimento de Cristo, outro vestido com uma beca alugada em algum brechó, foguetório, gritaria, impropérios e até ofensas ao advogado que defendeu o casal. É tolerável esse tipo de comportamento diante de uma instituição tão séria quanto o Tribunal do Júri? Olha, eu entendo que o acompanhamento popular, em casos que interessem, que revoltem a sociedade por algum aspecto, é admissível que a sociedade acompanhe de perto, dentro de alguns limites. Eu, pessoalmente, entendo que toda aquela situação, ela acabou ganhando contornos absolutamente criticáveis. A partir do momento em que a população, mediante até vaias, mediante tentativa de agressão física, a um profissional que está trabalhando, exercendo a sua função, como foi o caso do advogado de defesa, Dr. Roberto Podival, a partir daí é absolutamente condenável, absolutamente reprovável. O limite é o limite do bom senso, é o limite do critério. Os acusados já estavam sendo submetidos a um julgamento. Então, para os acusados, basta a pena. Qualquer outra tentativa de se retalhar uma conduta que extrapole o limite do razoável, aquele adotado pelo padrão do homem médio, no meu entendimento, ele acaba sendo absolutamente reprovável. Eu até em determinados instantes imaginei até que já tivéssemos aí acompanhando algum jogo do Brasil já na Copa do Mundo, né? Tamanho foguetório que foi feito em frente ao fórum para comemorar a decisão. Repito, claro que é uma decisão que estava sendo muito aguardada pela população em razão das características do caso, mas o excesso me pareceu evidente. Se quisesse, o advogado Podival, que foi agredido verbalmente, e teria sido até fisicamente se não tivesse a polícia interferido, ele poderia ter feito a representação e a pessoa ou as pessoas poderiam sofrer alguma consequência ou não? Sem dúvida, se ele identificasse o agressor, seja de uma ofensa verbal, que poderia caracterizar um crime contra a honra, ou de uma ofensa física, ele poderia dar sequência àquela providência, fazendo com que se instaurasse ali algum tipo de procedimento penal, até para apurar ele, no caso, como vítima, e o suposto autor como agressor, né? Essas coisas, vamos dizer, extrapolam um pouquinho os limites que a gente entende que devem nortear uma decisão judicial, né? Especificamente, esse clamor, esse contorno de excepcionalidade ficou bem evidente a partir do momento em que o juiz, até querendo
acalmar um pouco a população e dar uma resposta à população, até tomou uma iniciativa de ler a sentença com um equipamento de caixa de som voltado para a rua, né, para que a população pudesse ir aos poucos acalmando aquela ansiedade que as envolvia no sentido de saber qual era o deslinde do resultado do julgamento. Né. Uma vez considerados culpados pelo Conselho de Sentença, o senhor considera que foi adequada a dosagem da pena? Olha, eu entendo que dentro daquilo que se fixou, acabou estando dentro daquilo que se esperava. Não vejo nenhum tipo de surpresa em relação ao cálculo da pena. Eventualmente, pode haver algum tipo de alteração, eu pessoalmente não acredito. Mas até poderia haver algum tipo de alteração, uma vez que o juiz partiu de uma pena base, vamos dizer assim, de 16 anos. Ou seja, ele já colocou a pena base 4 anos acima do mínimo legal, que o mínimo legal seria de 12 anos, né? Então, considerando, isso porque ele levou em conta, claro, as consequências do crime, a personalidade dos agentes, isso ele fez com que subisse um pouco a pena. Dentro do contexto, Parron, eu entendo que essa pena acabou sendo colocada de uma forma que alcançou a sua finalidade. A finalidade da pena é reprovar e prevenir a conduta criminosa. Sem dúvida, esse efeito acaba sendo atingido a partir do momento que a sociedade percebe que crimes graves poderão ter uma resposta bastante severa do Estado. E dentro dos limites estritos do que estabelece a lei, o senhor acha que eles ficarão presos durante 10, 12, 13 anos? Olha, agora o cálculo que tem que ser feito é o seguinte: por se tratar de um crime hediondo, nem todo homicídio é hediondo, mas no caso deles foi por ser um homicídio qualificado. Então, o homicídio qualificado, inserido nessa ideia de crime hediondo, a partir de agora tem que se cumprir 2/5 da pena para que ele possa pleitear. Isso não significa nem que vai conseguir. Estamos aí com o exemplo da Suzane Richthofen, né, que já vem tentando progredir o regime para o regime semiaberto e não consegue, mas isso significa que, considerando o patamar de pena fixado ao Alexandre Nardoni, por exemplo, que foi uma pena de 31 anos, ele vai ter que ficar aproximadamente uns 12 anos e alguns meses em regime fechado, até pleitear o semiaberto. E desses 12 anos, nós obrigatoriamente já descontamos esse período que ele já vem em regime fechado, esperando o julgamento, que dá praticamente 2 anos. Então a gente teria aí, no mínimo, mais uns 10 anos de regime fechado no caso dele. Doutor Leonardo Pantaleão, advogado, criminalista, professor também de Direito. Eu agradeço muito sua atenção conosco, doutor Leonardo. Eu que agradeço, Milton, e até uma próxima oportunidade. Um abraço ao senhor.